Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de Teoria Geral do Turismo. Eu sou o professor Anderson Vieira e na aula de hoje a gente vai falar a respeito de conceitos relacionados à demanda turística. Antes de nós darmos início à aula especificamente, eu gostaria de lembrá-los que na nossa última aula nós encerramos a unidade 2 da nossa disciplina para que a gente possa iniciar hoje a unidade 3. Então, antes de nós começarmos a falar especificamente sobre a demanda turística, eu gostaria de apontar que a nossa aula tem como objetivos os seguintes. Nós iremos compreender o que de fato é a demanda turística, os conceitos que tratam sobre essa demanda. A gente vai entender quais são os elementos que influenciam nessa demanda para que os destinos possam pensar o turismo. Eles precisam considerar essas influências e, por fim, a gente vai discutir quais são as formas de distribuir a demanda, de pensar a demanda e de mensurá-la. Primeiramente, o conceito de demanda turística, ele trata justamente dessa ideia de conhecer quem são os consumidores que estão dispostos a pagar por determinado produto ou bem ou serviço. A partir disso, no caso do turismo, a demanda turística vai tratar especificamente de quem são os indivíduos, os clientes, os consumidores que têm interesse em comprar um determinado produto, um destino, um atrativo ou outros serviços dentro do turismo. A partir disso, a gente destaca que é primordial que o planejador do turismo ele conheça quais são os elementos da demanda para que ele possa traçar estratégias para pensar a demanda no nível local, para o planejamento do turismo. A partir disso, eu destaco alguns elementos que vão influenciar nessa demanda, que são os seguintes: dados socioeconômicos relacionados a quem é esse turista, quanto ele está disposto a gastar, dados relacionados à sociodemografia, qual é a idade, qual é a profissão, dados relacionados à motivação desse turista, o porquê que ele vai escolher determinado destino turístico, quais são os fatores que vão acabar influenciando para que ele escolha aquele destino. A gente também vai considerar dados relacionados a que tipo de meio de hospedagem ele vai buscar, meio de transporte que ele vai usar para poder se deslocar até o destino. Todas essas variáveis, elas precisam ser consideradas quando a gente pensa na demanda. Dito isso, eu destaco a vocês que a demanda ela precisa e deve ser pensada por meio da segmentação turística. A segmentação ela vai trazer uma série de delimitações para que o planejador do turismo ele possa pensar esse turismo no nível local. Então, com base nisso, eu destaco alguns elementos que são os seguintes: idade, é o público infantil, público adulto, público da terceira idade, tipos de acompanhamento. Essa pessoa vai viajar sozinha, vai viajar a dois, vai viajar em família, vai viajar junto com um grupo. Renda, quanto essa pessoa ganha por mês. A questão também do âmbito geográfico, de onde ela vem. Geralmente esses turistas eles costumam vir de que localidades mais próximas do nosso destino, mais distante. São turistas internacionais, nacionais. Também destacamos a questão da duração da viagem, quanto tempo esse indivíduo ele fica no destino turístico. E um outro ponto também que a gente destaca é o local de prática, né? Qual é o local que ele busca, geralmente. Então, feitas essas considerações relacionadas à segmentação, que é o que nós comentamos, que vai delimitar ainda mais essa oferta para os turistas, a gente destaca que a demanda ela pode ser de dois tipos: a demanda potencial ou a demanda efetiva. A demanda efetiva é aquela que já é recebida pelo destino. Então, todos os turistas que vão para o destino, independente dos períodos que eles vão, fazem parte dessa demanda efetiva. Já a potencial é aquela que ainda não vai, mas
por algum motivo que seja, porque não conhece o destino, porque não se interessou por algum motivo. Então, cabe a quem está desenvolvendo o turismo no município pensar em estratégias para poder fazer com que essa demanda potencial ela se torne uma demanda efetiva. A gente destaca também que alguns fatores acabam influenciando para manter essa demanda efetiva, que são os seguintes: o preço do produto, quanto que esse produto está custando, o preço dos concorrentes. Será que é mais barato, por exemplo, viajar para o litoral do Ceará ou viajar para o litoral do Piauí? Isso considerando o turista que é aqui do nosso estado do Piauí. O outro ponto também que a gente pode pensar é a questão da renda desse consumidor. Será que ele tem condições de se deslocar para cá, sendo que existem destinos que são ou mais baratos ou mais caros? Um outro ponto também que a gente destaca é o investimento em divulgação. Pessoal, não dá para a gente pensar em desenvolvimento turístico e não pensar no investimento, no planejamento de ações estratégicas de marketing. Todo e qualquer destino, para que ele possa se tornar conhecido, ele precisa pensar nessa promoção, nessa comercialização. Então não adianta você ter no seu destino recursos de qualidade, no nível de qualidade bom, atrativo, mas não ter ações específicas para poder pensar a demanda. Você não vai conseguir acabar retendo essa demanda turística para o seu destino. Existem outros fatores também que acabam influenciando, e aí a gente destaca agora o ciclo de vida das destinações turísticas. Existem algumas teorias que vão falar sobre isso, mas especificamente Ignar ele aponta o quê? Que esse ciclo de vida ele vai ter como variáveis o fluxo de turistas e a questão dos anos. À medida que os anos vão passando, esse turismo ele pode começar ele vai ascender para que depois ele possa ser explorado, né, depois do investimento que teve. Logo em seguida vai haver esse desenvolvimento turístico e por fim vai haver uma estagnação do turismo naquela região ou naquele destino. Então o destino vai precisar se reinventar, pensar em novas formas de se vender, de se comercializar, para poder continuar ascendendo nessa cadeia. Caso contrário, ele vai acabar ficando estático e vai permanecer em estagnação. Apontamos também alguns elementos relacionados à mensuração da demanda, e aí existem alguns cálculos específicos que vocês podem ver melhor no livro de vocês, mas o que eu quero que a gente compreenda aqui é que essa demanda ela vai ser levantada nas portas de entrada do município, rodoviária, se tiver um aeroporto, no aeroporto, nos atrativos, nas vias de acesso. Então a ideia de fazer esse levantamento da demanda, saber quem são esses turistas, de onde vêm, quanto querem gastar, qual é o perfil desses turistas, eu preciso pensar em formas de medir isso nesses locais, porque senão eu não vou conseguir pensar não vou conseguir na realidade executar esse levantamento da demanda turística, certo? Então, gente, só para a gente recapitular, na aula de hoje nós estudamos todo o processo da demanda turística para que vocês pudessem entender melhor como é que é feito isso, e a gente encerra a aula de hoje sinalizando que na próxima aula, na aula 6, a gente vai falar a respeito da oferta turística, tudo bem? Então qualquer dúvida entre em contato por e-mail. Até a próxima aula.